Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos resumir o sistema endócrino, o terror do estudante, porque é muito nome, é muita glândula, é muito palavrão aqui, esses hormônios, tudo doido, mas calma. Olha só, aqui sempre estará a glândula. Então, a hipotálamo, hipófise, eu falo das glândulas, e embaixo delas, em amarelo, estão os hormônios que ela produz com a sua principal função. Então, muita calma. Antes de eu partir para as vias de fato, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, então fica ligado. Muito bem, pessoal. Então, o sistema endócrino é constituído aqui pelas glândulas e estas glândulas secretam hormônios. Nós falamos que os hormônios são mensageiros químicos, porque eles partem de uma glândula até o seu alvo, certo? E isso é importante você saber, que eles são específicos, ou seja, um hormônio vai ter uma ação. Um hormônio que pode atuar em... Não teria lógica, porque os hormônios precisam ser específicos, seja para atuar em uma célula, ou em algum órgão, ou em outra glândula. Perceba que quando um hormônio atua em outra glândula, ele é chamado de um hormônio trópico. Tá? Então, quando você vê lá a glândula hipófise, né, pituitária ali, é a glândula mestre, justamente porque ela libera vários hormônios que atuam em outras glândulas, portanto, são hormônios trópicos. Tá? E eles também, o sistema endócrino, atua juntamente ao sistema nervoso para manter o equilíbrio, né, a homeostase do nosso organismo. Então, os dois, né, pessoal? Sistema endócrino como mensageiro químico, esse sistema nervoso, como também um controlador, ambos estão juntos ali para que todos os outros sistemas estejam funcionando perfeitamente, ou seja, a gente esteja em homeostase, em equilíbrio, tá? E os hormônios, portanto, prestem atenção, influenciam as emoções e o comportamento. Às vezes a pessoa está apaixonada, ou está em depressão, ou está eufórico, são esses comportamentos, em última análise, são hormônios. Por isso que às vezes a pessoa está em depressão ou está com algum problema, o que vai? Vai fazer um tratamento de reposição de alguma substância ou algum hormônio para que isso seja regulado, tá? E aí, aqui eu apresento para vocês as principais glândulas do sistema endócrino. Então, a glândula pineal, fica aqui no meinho, tem a pituitária, que fica aqui tamanho de uma ervilha, a região que a gente chama de puripotálamo, também tudo muito próximo uma das outras aqui. Aí tem a tireoide, que é essa glândula em formato de borboleta, e junto a ela tem as paratireoides, que formam dois parzinhos aqui, tá? E elas estão muito associadas ali, embora sejam glândulas diferentes. Aí tem o timo nessa região, o pâncreas também, liberando a insulina e glucagon, tem as adrenais ou as suprarrenais que ficam em cima dos rins e os testículos no caso dos homens e os ovários aqui no caso das mulheres. Agora a placenta também é um órgão do sistema endócrino, interessante, né? Claro, tem várias outras funções, mas ela também que é formada ali durante a gravidez. Então aqui todos, pâncreas, adrenais, timo, tireoide, paratireoide, pituitário, hipotálamo, né, pineal, todas são incomuns. Aqui o que difere, claro, testículos aqui e óvulos. Uma coisa interessante, só por curiosidade, o próprio coração ou fígado, tá? São órgãos que têm outras funções, é óbvio, mas também tem a função endócrina, a função de sistema endócrino. E aí, para finalizar aqui, a gente tem que entender que essa regulação da secreção hormonal, ela tem dois mecanismos que a gente chama de feedback negativo e feedback positivo, ou retroalimentação negativa e positiva. De forma resumida para vocês, o feedback negativo é quando o aumento da concentração de determinado hormônio vai acabar inibindo a sua produção. É lógico, se tu começa a produzir muita adrenalina, vai chegar, pô, tá alto, o que vai ter que baixar? Porque senão vai ter que subir mais adrenalina, tu explode lá, não pode. Agora existe sim o feedback positivo, quando o aumento da concentração de um determinado hormônio acaba por estimular a sua própria produção. Tá? Então pega lá ocitocina, tá? Ela aumenta a contração do útero. O útero, ao se contrair nessas contrações, aumenta a produção de ocitocina, que aumenta. Isso é importante no parto, tá? Então é um exemplo de feedback positivo que se dá durante o parto, beleza? Então aí agora vamos lá para o quadro. Lembrando, tá? A gente tem uma aula aqui, eu vou deixar no cardzinho sobre feedback positivo, negativo, homeostase e outras, ele tudo estará aqui no card do YouTube, tá bom? Aqui do vídeo. Então segue lá para o quadro. Muito bem, pessoal, vamos falar aqui do hipotálamo. O hipotálamo produz dois hormônios principais, ocitocina e ADH. Perceba que a ocitocina promove a contração uterina e também a ejeção de leite. Contração uterina durante o parto, né? Ejeção de leite, obviamente, durante a amamentação. E digo mais, a ocitocina também é conhecido pelo hormônio das relações entre as pessoas. Imagina, mãe e filho, há uma liberação de ocitocina e ali há um vínculo muito forte. Então, quando há a produção de ocitocina, as pessoas, né, enfim, elas acabam promovendo entre elas este vínculo.
Outro, o ADH, que é o hormônio antidiurético. Se ele é, olha, grave assim, se é um hormônio antidiurético, ele é anti-xixi. Então, ao produzir, você vai produzir menos urina. Por quê? Porque ele promove a reabsorção de água lá pelos rins. Ora, se tu está reabsorvendo água, será menos água que vai lá para a tua bexiga para a formação da urina, beleza? Depois tem a hipófise. A hipófise é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Na adenohipófise, vários hormônios são produzidos. Primeiro é o GH, que é conhecido por o hormônio do crescimento. Crianças que estão em fase de crescimento vão ter muito GH. Adultos não, mas existe uma condição que a gente chama de acromegalia, que adultos que estão secretando muito esse hormônio, eles acabam não crescendo, mas eles podem desenvolver um pouco mais os ossos, causando uma condição que nós chamamos aí de gigantismo, né? Enfim. Depois tem a prolactina, produção de leite. Tem o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, então ele estimula a tireoide, que eu já vou falar para vocês a produzir esses hormônios. Tem o ACTH, você fala, professor, eu vou desistir da... Não, calma, olha só, hormônio adrenocorticotrófico, porque ele vai atuar lá nas adrenais, nas glândulas suprarrenais, que eu também já vou falar para vocês. Eu disse aqui, a hipófise, pessoal, grave bem, é uma glândula, como se fosse uma glândula mestre, uma glândula mãe, porque vários desses hormônios atuam em outras glândulas para produzir outros hormônios, por isso que é ela que comanda ali basicamente. Depois tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que estimula o crescimento dos folículos, tá? Nos ovários das mulheres. Depois tem o hormônio luteinizante, que é o LH, que estimula a ovulação, lembre-se do ciclo menstrual da mulher, na época da ovulação lá, e também testosterona, no caso dos homens principalmente. Bom, só que a hipófise tem essa região que nós chamamos de adenohipófise, só que também tem a neurohipófise. Perceba que a neurohipófise não produz hormônios. Você fala, professor, esses dois aqui foram produzidos no hipotálamo. Só que o hipotálamo produz e não necessariamente tem que usar na hora. Então, o hipotálamo produziu e manda lá para a neurohipófise, que armazena estes dois, tá? E, quando preciso, secreta, mas não produz, beleza? Tireoide produz T3, T4, principalmente, que são hormônios que regulam o metabolismo. E a gente fala aqui o aumento, né, do metabolismo basal. Por quê? O que é o metabolismo basal? Fica parado sem gastar quase energia, tu continua gastando energia. É impossível tu zerar o gasto de energia. Mas se tu estás parado, o quanto de energia o teu corpo queima. Esses hormônios aqui, eles regulam isso, tá? De maneira que se eles estão muito baixos, você vai ter hipotiroidismo, ou muito altos, a tua tireoide está muito ativa, você vai ter o hipertireoidismo. Ambas são condições que não são... Fala, eu quero ter hipertireoidismo para ficar magro. Não, calma. O ideal é ter o equilíbrio entre T3 e T4. Outro hormônio que a tireoide produz é a calcitonina, que ela diminui os níveis de cálcio no sangue, porque pega o cálcio que está circulando no teu sangue e armazena ele lá nos teus ossos. Certo? Só que nós temos também aqui as paratireoides, que são dois parezinhos de glândulas que ficam ali associados à tireoide e produz o PTH, que é o paratormônio das paratireoides. Tá? E eles vão aumentar o nível de cálcio no sangue. Então, enquanto que o calcitonina diminui, o PTH aumenta os níveis de cálcio no sangue. Por quê, professor? Calma, olha só. Repara uma coisa. Imagina que se você produzir isso aqui, tu armazenou lá. Agora tu está com pouco cálcio, você precisa produzir cálcio. Então você vai liberar isso aqui e vai tirar o cálcio que está em reserva lá nos teus ossos, principalmente, né? E vai aumentar ele no teu sangue. Tudo certinho, tudo tranquilo. Depois nós temos as suprarrenais. As suprarrenais que também são chamadas de adrenais, como eu falei para vocês aqui, tá? Então aqui nós dividimos essa glândula em duas partes, o córtex e a medula. Então, o córtex, mais interna a medula ali. Repara que aqui no córtex é liberado o cortisol, que é o hormônio conhecido também por hormônio do estresse. Ele não é bom, está em grandes proporções, tá? E ele vai regular também o metabolismo da glicose. A aldosterona faz o balanço de sódio e potássio no nosso corpo. Eu estou falando das principais funções, tá, pessoal? Mas tem várias outras. Tá? E aqui também é produzido andrógenos, que são hormônios que desenvolvem as características sexuais secundárias, tá? Aqui, principalmente, de homens. Só que perceba uma coisa, os andrógenos é um nome geral. E esse aqui, muitas vezes, eles podem ser diferenciados depois em testosterona. Mulheres também produzem testosteronas, porque mulher também tem as suprarrenais.
Tá lá no córtex. Então, embora homens tenham muito mais testosterona, vocês vão entender porque mulheres também possuem por causa desses andrógenos aqui, certo? Mas também associado a hormônios femininos. Depois tem a parte da medula das glândulas suprarrenais, que libera dois hormônios principais, adrenalina e noradrenalina. Tu já sabe, né? Ah, professor, eu conheço uma pessoa que é viciada em adrenalina, se joga de paraquedas toda hora e quer ver aventura. Sim, porque o que acontece? A adrenalina prepara o teu corpo, junto com a noradrenalina, para uma situação de estresse, de risco. E se tu começa a liberar adrenalina, sabendo que não há um risco real, você acaba entrando num caminho aí que realmente tem pessoas que se viciam nisso, tá? Agora, essa é a sensação da luta ou fuga. O que é luta ou fuga? Você está caminhando na sua rua, vê um leão. Você vai lutar com ele ou vai fugir. Nenhuma das duas opções é boa. Ainda bem que tu não vai ver um leão aí na tua rua. Mas o que acontece? Esses hormônios aumentam a tua pressão sanguínea, dilatam a tua pupila, fazem teu sangue circular mais na musculatura, você fica com mais força, ou seja, pronto para uma ação que pode ser vital para você, né? Então, adrenalina e noradrenalina. Depois tem o pâncreas, que libera dois hormônios importantíssimos, insulina e glucagon. O que a insulina faz? Você come um monte. Ocorre a digestão, você absorve a glicose, por exemplo, e os níveis de glicose no teu sangue sobem. Nesse momento, o pâncreas tem que liberar insulina para diminuir a glicose no teu sangue, ou seja, pega a glicose e joga ela para dentro das células do teu fígado, ou células musculares estriadas esqueléticas, na forma de glicogênio. Agora tu fica em jejum, passa 1, 2, 4, 8 horas sem comer. O que vai acontecer? Você vai ter que produzir glucagon para tirar o glicogênio que está lá, separar novamente as glicoses e jogar a glicose agora no teu sangue. Ou seja, enquanto que a insulina diminui a glicose no sangue, o glucagon aumenta a glicose no sangue. Eles têm que estar em equilíbrio ali, certo? E uma pessoa que não tem, por exemplo, produção de insulina, não produz, é insulino dependente, ou seja, diabetes tipo 1. Uma pessoa que depois dos 40, 50 anos acaba tendo o que a gente chama de diabetes tipo 2, até produz a insulina, mas ou é insuficiente ou ela tem uma resistência a essa insulina e, portanto, tem que tomar um remedinho ali, né? Enfim. Depois tem os ovários, libera estrogênio, que faz o desenvolvimento de caráteres sexuais secundários femininos, certo? E a progesterona, que, entre outras funções, prepara o útero para a gravidez. Então, quando a gente estuda lá o ciclo ovariano da mulher, da menstruação, tudo, a gente fala muito desses hormônios também, desses outros que eu falei aqui para vocês, certo? Depois tem os testículos, eu falei aqui, ó, que aqui nas suprarrenais no córtex são produzidos andrógenos, só que no homem a testosterona também é produzida nos testículos em grandes quantidades. Por isso que o homem tem muito mais testosterona que mulher, tá bom? E aqui ocorre o desenvolvimento dos caráteres sexuais secundários masculinos. Tanto é que se uma mulher injetar, né, enfim, muito anabolizante, muita testosterona sintética, ela acaba desenvolvendo alguns caracteres sexuais masculinos, né, crescimento de barba, engrossamento da voz, mas aí seria de forma artificial, né, enfim. Aí tem o timo. O timo é um órgão que libera principalmente dois hormônios, que é a timosina e a timopoietina. Principalmente a timosina atua na maturação de células T do sistema imunológico, principalmente também de crianças menores ali, tá? Agora, olha só, faltou só um aqui, eu vou apagar e vou mostrar para vocês. Então, acelera aí. Muito bem, pessoal. A glândula pineal, ela produz a melatonina e é um hormônio muito importante, preste atenção. A melatonina é responsável pela regulação do ciclo circadiano, ou seja, o ciclo entre vigia, você está acordadão, está vigiante mesmo, ou sono, tá me dando sono. O que acontece? A melatonina, ela é produzida em maior quantidade quando o sol se põe e começa a escurecer. E muitos de nós, muitas vezes, temos insônia, porque a gente não produz melatonina. Uma vez que escurece, a gente liga a luz, liga a TV, fica com o celular na cara assim, e aí teu cérebro, ou melhor, a tua glândula pineal, identifica que ainda não anoiteceu, fica meio bugada, e aí não produz melatonina e a gente tem dificuldade em pegar no sono de forma profunda. E esse é um grande problema da nossa geração, certo? Às vezes é meia-noite, 1 hora, tá lá vendo série, jogando videogame, com aqueles brilhos na cara, fica assim, pô, e tu precisa produzir melatonina para ter uma noite de sono bom. Então existe melatonina sintética, né, que já podemos falar se funciona ou não, mas enfim, é interessante a gente saber isso, que se tu tem problema de insônia, grava o bisu do professor Samuel Cunha. Chegou uma certa hora, assim, à noite, começa a diminuir o brilho das coisas, fica uma meia luz, faz com que a tua glândula pineal produza melatonina para você ter uma noite de sono bem. Lembre-se, estudante, dormir bem é fundamental para o aprendizado, certo? Agora, só para finalizar a aula, preste bem atenção, importante. Isso aqui é uma aula de resumo.
Muito, muito, muito resumido. Se você quiser a aula completa de sistema endócrino, o cardzinho está esperando vocês aqui. É uma aula que tem quase 1 hora, mas está completinha. Pessoal, é muito tempo. Põe 2 vezes lá, assiste, a aula completa. Digo mais, ali no card também vai ter a aula de insulina e glucagon. Então, mostrando como esses hormônios atuam e onde eles são produzidos direitinho, numa aula bem completa sobre isso também. E qualquer outra aula importante relacionada a este conteúdo, no cardzinho lá. Certo, moçada? Então, não te esquece de deixar o like felpudo. E se você não conhece a minha plataforma com todo o conteúdo de biologia, com aulas inéditas, com aulas todas novas lá, obviamente, né? Enfim, com a apostila, tá tudo aqui na descrição. Tá? Te espero lá também. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.